Muito bom dia, meus amigos. Estamos chegando no nosso Trampolim Esporte, como sempre, diariamente, acordando você, né? Muita gente acorda cedinho, 5, 4, às 6 horas da manhã, mas de 7h30 nos dê essa oportunidade de estar aqui com você na sua casa, no seu trabalho, no seu escritório. Não importa, o importante é que você esteja conosco. Antes de mais nada, agradecer a você que está conosco aqui desde a última terça-feira, quando nós estreamos nosso programa aqui no Trampolim Esporte. Muito legal. TV Trampolim chegou e chegou para ficar. Já estamos em 80 cidades no Rio Grande do Norte. E na última quarta-feira, nós tivemos, no caso, a definição, né, daqueles clubes, digamos assim, que vão permanecer na Série A, aqueles que vão cair, certos mesmos, já temos dois, Atlético Goianiense e Cuiabá. Nesse final de semana, teremos mais dois. Os mais prováveis hoje, Criciúma e Bragantino, mas o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro e Fluminense, possivelmente, mas eu não acredito mais que o Fluminense caia. Porém, na parte de cima da tabela, somente dois brigando pelo título, com um detalhe: o Botafogo, depois da grande vitória da última quarta-feira contra o Internacional, joga pelo empate nesse final de semana contra o São Paulo para ser campeão brasileiro da Série A. E vou dizer a vocês, hein? Estou torcendo muito para que isso aconteça. Por merecimento. Foi indiscutivelmente a melhor equipe da competição. E hoje, acordando aqui junto comigo e junto com você também, no Trampolim Esportes, cedinho, neste dia 6, nessa sexta-feira, o grande Betinho que é da diretoria da AGAP, ex-jogador de futebol, supervisor, gerente de futebol, com relevantes serviços prestados em ABC, América, Alecrim, Ceará, Fortaleza, Santa Cruz de Recife, dentre outros clubes. Beto, antes de mais nada, agradecer demais a tua presença aqui. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Trampolim Esportes logo cedo, tá bom, Betinho? Bom dia, Pedro Neto, bom dia, ouvintes do Trampolim Esporte. É um prazer muito grande voltar a falar com você já no programa que você estreou terça-feira. Já tem uma audiência boa, já chegando a mais de 80 municípios do Rio Grande do Norte e, quem sabe, aumentar ainda mais as fronteiras, além, como diria o Portugal, além fronteira, né? Além mar. Então, é um prazer grande falar com você, principalmente conversar sobre a área que eu entendo um pouquinho, que é o esporte, o futebol. Eu trabalhei mais também em CSA, CRB, Bahia, Botafogo da Paraíba, Campinense, sempre com o nosso querido, nosso treinador, Fernando Teixeira, o maior treinador que já passou na história do futebol do Rio Grande do Norte. E a gente está aí para a gente bater um papo nessa manhã gostosa de sexta-feira. Sextou, né? Verdade, Beto. Beto, antes de mais nada, te perguntar o seguinte: na última quarta-feira tivemos vários jogos pela Série A e o Botafogo, Betinho, mesmo não tendo feito uma grande partida, mas jogou o suficiente para vencer o Internacional, que não é fácil. Nos últimos 17 jogos, o Internacional perdeu apenas 2, conhecimento dos dois últimos, para Flamengo e para Botafogo. O Botafogo jogou atrás, não importa, o importante foi o resultado, que agora o Botafogo joga com um empate contra o São Paulo no final de semana para ser campeão brasileiro. Botafogo que no último sábado já foi campeão da Libertadores da América, título antes nunca conquistado. Se o Botafogo vier a vencer a Série A, Betinho, vai estar em boas mãos a taça? Pedro, acredito que perfeitamente. E outra coisa, se o Botafogo, como nós esperamos, ganhar do São Paulo, ele talvez vá atingir o maior número de pontos que um time já conquistou para ser campeão brasileiro. Ele chegaria aos 79 pontos. Acredito que, se salvo engano, se eu estiver errado, você me corrija, nenhum clube conquistou a Série A com esse número de pontos que o Botafogo conseguiria. Realmente, ontem foi um pouco de sofrimento, o Botafogo vinha de uma emoção da vitória da Libertadores e foi suficiente para ganhar o jogo, mas sofreu bastante. O time do Botafogo, a gente sentia que estava com um pouco de ressaca da vitória, mas foi suficiente para ganhar do Internacional, que não é fácil ganhar do jeito que o Inter está jogando. Em qualquer lugar do Brasil é difícil ganhar. Você imagine com 50 mil pessoas no Beira-Rio.
Então, foi um feito grande. O Botafogo caminha a passos largos para conquistar esse título, apesar do Palmeiras estar nos calcanhares do Botafogo, com sorte também, que é quase no apagar das luzes, como diria o famoso locutor esportivo, fez um gol de falta com o Estevão e continuou na luta. Então, a gente continua nessa hora, como botafoguense, alvinegro, estamos no aguardo de que no próximo domingo nós possamos ser campeão. E um detalhe, Pedro, importante, acredito que vai demorar, se o Botafogo for campeão da Série A, vai demorar muito para um clube conseguir ser campeão da Série A e da Libertadores no mesmo ano. Vai ser um feito o muito título grande que Botafogo. É verdade. Se o Botafogo conquistar, é muito difícil, né? Você ter um. Teve um ano, eu não lembro qual foi o clube, que teve a Tríplice Coroa, né? Copa do Brasil, Série A, se eu não me engano, foi o Cruzeiro, Betinho. Lá atrás, aquele Cruzeiro de Luxemburgo, que tinha Alex, que tinha Sandro. Mas isso, 2000 e alguma coisa, 2008, 2006, por aí. Mas é difícil você conquistar uma Libertadores, nós estamos falando das Américas, da América do Sul, no caso, né? Mas é muito difícil. Agora, Betinho, está em boas mãos, porque eu enxergo hoje 2 clubes com os melhores elencos do futebol brasileiro, Flamengo e Botafogo. Aí o Palmeiras, Pedro, venceu os 2 últimos, está agora disputando, não tem o melhor elenco. O Palmeiras tem, na realidade, no meu entendimento, a melhor coletividade, porque muda muito pouco na realidade dos jogadores. Botafogo esse ano se reforçou, que se o ano passado, eu acredito que se o Botafogo tivesse o ano passado, o elenco que ele tem hoje, ele estaria disputando agora o bicampeonato. O problema é que o ano passado o Botafogo não tinha banco, e esse ano ele tem banco até demais, viu, Beto? É verdade, Pedro. Com relação ao Palmeiras, realmente é um time que tem a cara do seu treinador. Luta até o último momento, acredita que pode conseguir a vitória, perdendo o jogo, ele consegue ainda continuar na luta com ontem no empate. Ele ainda insistiu bastante, já ter chego perdendo de 3-0 e conseguiu virar jogo. Então é a cara do treinador. Concordo inteiramente com você quando você disse que o Botafogo, ano passado, ele tinha só um time de futebol e com agravante, caiu de produção no segundo turno e não tinha peça de reposição. Quer dizer, os jogadores que estavam no banco de reserva não eram a altura dos jogadores que estavam jogando. O Botafogo pagou caro com isso, então aprendeu com o ano passado e montou um elenco de 22 jogadores que se dá o luxo de ter grandes jogadores no banco para suprir as peças que entraram. Cara, tem o Júnior Santos no banco, você imagine qual o time que o Botafogo tem. Portanto, vai estar em boas mãos e merecidamente, não é só porque são botafoguenses que estão torcendo por isso, não. Mas, de uma vez por todos os torcedores de outros clubes e reconhecem que o Botafogo realmente é merecedor desse título. Verdade. Betinho, em relação ao Palmeiras, que é o único que pode chegar no Botafogo. Palmeiras tem que vencer o Fluminense do Rio de Janeiro, que eu não vejo tanta dificuldade assim, porque o Fluminense não vem bem. Agora, o Palmeiras tem que torcer contra o Botafogo para o São Paulo vencer. Aí a minha pergunta, a concorrência estadual entre São Paulo e Palmeiras, você acredita, por exemplo, que o São Paulo vai com tanta ânsia, com tanta vontade assim contra o Botafogo, Betinho? Olha, o São Paulo anunciou, antes do Botafogo para a Libertadores, que entraria nesses 2 últimos jogos com um time misto. Mas ele não fez isso com o jogo de ontem. Mas me parece que ele deu férias à maioria dos jogadores a partir de hoje, vai com time misto. Até porque o treinador do Palmeiras já está dizendo que, não disse com todas as letras, mas dizendo pela rivalidade, achando que o São Paulo vai entregar o jogo. Eu não acredito nisso, não. Acredito até que ele pode parar um time misto. Ele não tem mais interesse no campeonato, ele tem o direito de colocar um time que ele quiser, um time misto. Não é crime nenhum. Possivelmente, crime pode ter cometido o Palmeiras oferecendo dinheiro para os times engrossarem contra o Botafogo, que o Código Disciplinar Desportivo, isso é um crime. Então, o time colocar um time misto não é abrir o jogo, não. Agora, acredito que ele não vai ter esse interesse todo, porque não interessa mais para o São Paulo, que ele já está no Libertadores, não interessa mais para o São Paulo
a vitória ou a derrota não faz diferença nenhuma. Eu faria a mesma coisa, colocaria logo de férias meus jogadores para voltar mais cedo. Concordo com você, eu também faria a mesma coisa. São Paulo já está na Libertadores do ano que vem garantido, São Paulo já não pode mais ser campeão esse ano, não tem pressa para coisa nenhuma. Agora, Beto, uma coisa que tem me chamado a atenção no Botafogo são os 2 meias de ligação. Pô, fazia tempo que o Botafogo não tinha 2 meias de tanta qualidade, né? O Savarino e o Almada, hein, Betinho? Rapaz, um venezuelano e um argentino, né? Realmente eles estão fazendo a diferença. Então, e outra coisa, a gente chamaria assim de arco e flecha, eles marcam, apoiam e atacam ao mesmo tempo, alta velocidade. São jogadores jovens, com muita qualidade. O Botafogo tem uma equipe de observação excelente, tá certo? E quando eles indicam os jogadores, eles tinham observado muito tempo. Então, o Botafogo acertou na veia e tinha, o ano passado, os jogadores de qualidade jogando. Hoje estão tudo no banco de reserva, porque a qualidade desses jogadores é bem superior. Eles estão fazendo a diferença, esses 2 meias. Para você ter ideia, no jogo que o Botafogo jogou mais de 90 minutos com 10 homens, eles fizeram a função de volante e meia ao mesmo tempo. Foram jogadores que, apesar de ter muita qualidade, eles têm senso de marcação excelente. Então, o Botafogo acertou em cheio com esses 2 jogadores, estão fazendo muita diferença no campeonato. E uma coisa legal, Betinho, que eu gosto nos dois, tanto Savarino como Almada, é que eles jogam na vertical, Betinho. Eles jogam para frente. Raríssimas vezes você vê um ou outro dando um passo para o lado, um passo na horizontal, Beto. Exatamente, eles jogam para frente, inclusive teve a oportunidade deles lateralizar a bola para segurar um pouco a bola, ele fazia questão de jogar vertical e dividir a bola e o Inter ganhava e saía novamente para o jogo. Eu estava defendendo que ele jogasse um pouco na lateral quando estava no campo de ataque, mas não, eles queriam enfiar a bola para o ataque para tentar fazer o gol. Mas estava 2 jogos, 20 e poucos anos, era a hora de segurar a bola, tocar para o lado, que estava perto de terminar o jogo. Aí, como você diz, ele realmente joga para o gol direto, é igual mesmo o Messi, eles jogam para o gol mesmo. Isso é importante, mas tem que ver que tem a hora que você tem que segurar a bola. É verdade, tem hora que tem que segurar a bola. Betinho, vindo para o nosso futebol agora. ABC e América seguem treinando, o ABC apenas com 10 jogadores, 11, né, com o Pedro Paulo também. O América já com seu elenco quase completo. Eu nunca vejo elenco como completo, como formado. Tem sempre que estar renovando. Não existe elenco fechado, na realidade. Agora, Beto, me preocupa muito o ABC porque de ontem, dia 5 a 5 de janeiro, são 30 dias apenas, são 4 semanas, que o ABC já estreia na pré-copa do Nordeste contra o Maracanã. Detalhe, pré-copa do Nordeste, Betinho, vale 2 milhões de reais se você chegar à fase de grupos. E o ABC não pode se dar o luxo de perder um dinheiro desse, né, Beto? É verdade. O ABC, pelo que eu sei, informações que eu tenho, o ABC está precisando muito dessa grana, certo? E o ABC ainda não tem um time formado para começar a treinar, porque o treinador está aí, e até agora as contratações estão muito devagar. Foi contratado um executivo de futebol para fazer as contratações, e as coisas estão muito lentas. Até agora só houve a contratação, acho que de um jogador, é um goleiro para reserva, e as coisas não sei se o ABC está escondendo da mídia, da imprensa, do torcedor que contratou, mas a verdade é que esses jogadores não chegaram. E o treinador está montando o time com jogadores de base, jogadores que já estavam aí, e aqui a verdade é que está muito próximo, que o ABC precisa passar dessa fase para equilibrar financeiramente, pelo menos, o primeiro semestre. Então, é importante, urge que o ABC corra atrás, pelo que eu tenho observado, o ABC está com a diretoria um pouco inexperiente, precisando agilizar as coisas, não são muito, tem que ser muito rápido, o treinador precisa montar aqui, precisa treinar, precisa daquele jogador famoso, entrosamento, fazer alguns jogos amistosos para ir avaliar a equipe, porque só treinamento não leva a lugar nenhum, tem aquele jogador que engana o treinador, e o treinador do ABC é um treinador já experiente, treinador que conhece o futebol,
conhece muito bem, passou por várias equipes grandes, disputou campeonato de maior importância, mas ele precisa de jogadores para ele começar a fazer o trabalho dele. Betinho, você tocou no assunto, desculpa, você tocou no assunto que é bem interessante. Hoje é sexta-feira, Eduardo assume na próxima terça, dia 9. Agora, Betinho, a inexperiência de Eduardo Machado pode ser prejudicial ao ABC nessa hora? Olha, é relativo. Se ele tem um treinador bastante experiente, ele não precisa conhecer o mercado de jogadores, não precisa ter amizade com o empresário, ele não precisa. A única coisa que ele tem que ter cuidado é o contrato de trabalho que quem vai assinar é ele. Ele precisa saber até onde ele pode ir financeiramente, que aí é a parte dele. Isso aí não precisa ter experiência no futebol profissional para gerir, que ele é um executivo. E tem um executivo de futebol que tem passagem por Fortaleza e por outras equipes. Então, ele contratou essas pessoas e essas pessoas têm experiência. Eles só têm que montar a equipe. O presidente tem que administrar essa questão e resolver a questão dos contratos e a questão financeira. Mas não acredito que isso aí possa se parecer que ele tem experiência, que não foi montado por isso. Ele foi para o caminho certo, estava com um treinador experiente, e contratou um executivo de futebol, que a função dele, além de administrar o futebol do ABC, ele é a pessoa encarregada das contratações. Se ele é um executivo de futebol, ele deve ter experiência e conhecer o mercado da bola, conhecer empresários, jogadores, que possa ser útil ao ABC. Então, ele foi contratado para isso. Se ele não tiver essa experiência, nem tiver esses contatos, o ABC está gastando uma contratação inútil. Porque se eu contrato um executivo, eu prefiro que ele conheça o mercado da bola, tenha entendimento muito esperado em todo o Brasil e conheça o mercado de jogadores, para que ele possa trazer e conheça gente que também às vezes ele não conhece, mas tem as indicações e ele vai saber as informações do atleta, tanto dentro de campo como de fora, tá certo? Então, essa coisa é importante. É uma preocupação que a gente tem, mas é relativa. Se tiver essa consciência de que contratou um executivo e contratou um treinador experiente, você toma por base o Palmeiras, e a Leila não tinha essa experiência de futebol, mas ela tem uma equipe experiente do futebol que soube fazer essas montagens. Ela apenas administra isso aí. É verdade. Betinho, o América Futebol Clube. O América tem praticamente seu elenco montado já. O técnico Lesso Júnior, né, disse que no máximo aí 2, 3 contratações, o elenco, pelo menos no primeiro momento, está fechado. Porém, a torcida tem cobrado muito contratações melhores. Eu tenho dito, e vou reafirmar aqui, eu não vejo assim. Tanto é que o ano passado o América trouxe jogadores, vamos chamar de experientes e caros. Rafinha, Mateuzinho, dentre outros jogadores, que não deu em nada, Beto. Não deu em nada, não renderam nada. Custo altíssimo. Tanto é que a SAF apresentou uma conta ao Conselho Deliberativo do América de 11 milhões de reais em 10 meses no futebol, mais 3 milhões de custos no CT Rubro, 14 milhões no futebol no total o ano passado. O ano passado que eu digo, neste ano, nesta temporada. Aí, Betinho, esse ano a direção do América, da SAF, resolveu trazer jogadores mais localizados na região Nordeste, técnico Leixó Júnior indicando, o próprio Tininho indicando, mas a torcida não tem gostado muito, tem reclamado uma barbaridade. Minha pergunta para você, Betinho, o que é melhor, trazer medalhões, jogadores experientes, de nomes, ganhando muito, ou você trazer jogadores pé no chão, jogadores que você sabe que vão vestir a camisa, que vão melar o calção na Série D, Beto? Olha, Pedro, eu sei que a torcida gosta muito de nome, de jogador de impacto, impactante, aquele jogador que chega e vai impactar. Mas você tem que partir do princípio que o América vai disputar um campeonato estadual, né? Que, queira ou que não, ABC e América são os carros-chefes, e tem uns clubes que disputam ali o terceiro e quarto lugar, que a gente, de repente, um chega próximo, mas a torcida precisa entender
que competição o América vai disputar. É uma Série D, tá certo? Que é uma série muito pegada, muita correria, a maioria dos campos não são bons, é complicado. Então, ele tem que olhar a competição e contratar jogadores. Acredito que se tem muito dedo do treinador, ele está saindo de jogador que ele conhece e sabe que competição ele vai disputar. Então, portanto, acredito que eles estão no caminho certo nesse sentido. A gente só pode comentar, a torcida comenta assim, mas você, jornalista experiente, não vai, você vai primeiro ver os jogos amistosos, nos jogos oficiais, para fazer sua avaliação. A torcida não, a torcida é emocional, de logo que o jogador está contratando um jogador que ninguém conhece, mas muitos jogadores, a gente tem muito conhecimento, que muitos jogadores foram contratados sem nome. O Botafogo contratou o Marlon Freitas, não veio com esse know-how todo, que não era jogador nem para a Série A. Está aí o jogador, né? O melhor volante já devia estar na seleção brasileira. Portanto, se o América fique tranquilo, espere o time jogar, treinar, fazer amistoso e fazer também sua avaliação. Eu acredito, espero que o América esteja no caminho certo, contratar jogadores, mesmo que não tenha esse nome nacionalmente conhecido, mas que seja jogador que viste a camisa do clube e corra por esse clube, não fique pensando só em uma cidade praiana, né? Muito complicada, você vê uma cidade aqui, e você pensar apenas só em tirar férias. Não, vem com uma disputa no estadual e uma disputa de uma Série D, que não é fácil, e tem que ser jogador com essa característica de Série D. Eu acho que o América está no caminho certo nesse sentido. É verdade. Betinho, para finalizar contigo, nós estamos vendo aí, o Botafogo joga no domingo, decide o título, pode ser campeão, tudo, mas depois já viaja na semana seguinte para o Inter. Essa competição, né, dos maiores clubes do mundo, dentre eles o Miami, o time do Messi, o Real Madrid e por aí vai. Aí vinha aquela grande pergunta, será que depois de conquistar 2 títulos, você chega para uma competição intercontinental como essa, ainda com vontade, com desejo de jogar, ou os caras querem muito mais férias, Beto? Olha, é um caso excepcional que está acontecendo. Já aconteceu com outros clubes, com o Botafogo. Pior ainda, porque o Botafogo, a CBF, eu acho, foi muito cruel com esse calendário, sabendo que as datas que iria acontecer esse campeonato interclubes, que o Botafogo vai ter 2 jogos logo em seguida do campeonato. A CBF poderia ter encurtado esse campeonato para facilitar para o campeão da Libertadores, que ele já sabia que seria um clube brasileiro, o Atlético, o Botafogo, teria encurtado o campeonato para que terminasse, por exemplo, quarta-feira agora seria a última partida, ou na quarta-feira tivesse encurtado esse campeonato. Mas infelizmente não fez, e o Botafogo vai ser obrigado a jogar, já viajar, já na segunda-feira para jogar na quarta. E se ele estiver pensando em pegar o Real Madrid, ele precisa ganhar essas 2 partidas, não são fáceis, esse time. E o Botafogo vem de uma maratona muito grande, vamos torcer que isso não atrapalhe a vida do Botafogo. Agora, eu acredito que o único time que não está pensando em férias é exatamente o Botafogo. Eles vão ficar conhecidos mundialmente, é como se estivesse disputando uma Copa do Mundo. Então, eles vão buscar força. O Botafogo precisa, hoje, não de um preparador físico, não, precisa de um recuperador físico. O Botafogo precisa guardar energia também, depois desse jogo, para esse jogo desse campeonato. Portanto, acho que o Botafogo, com toda certeza, nenhum jogador está pensando em férias agora, não. Eles vão ter as férias merecidas dele, os 30 dias dele, que eu acredito que os jogadores do Botafogo só voltarão a jogar, os que estão nessas competições, só em fevereiro. Então, eles estão pensando exclusivamente nessa final do campeonato e nesses jogos pelo Campeonato Mundial. Aliás, Betinho, eu disse que ia terminar, mas não posso deixar de perguntar a você. Amigo, fazia muito tempo que eu não vi um treinador, um técnico errar tanto como o Gabriel Melito errou. Contra o Flamengo, na decisão contra o Botafogo, com um jogador a mais, Betinho, desde o primeiro minuto de jogo, e o cara não enxergar que continuar 45 minutos com 3 zagueiros e 2 volantes não ia levar ele a lugar nenhum. Deixou para mudar quando perdia por 2-0 no intervalo.
Aí ontem, Betinho, contra o Vasco cabisbaixo, coisa e tal, o Atlético consegue perder. Eu teria deixado ele na Argentina já na decisão contra o Botafogo, viu, Betinho? Rapaz, é verdade. Olha, ele, além de ficar com os 3 zagueiros, né, ele ficou com o Scarpa de ala direita, na ala. Quer dizer, ficou com 2 volantes e com 2 laterais. E 45 minutos. E deu sorte de fazer aquele gol no início do jogo, porque estão dizendo que ele foi muito inteligente, quer dizer, ele foi no desespero, perdendo de 2-0 com um homem a mais, ele tinha que fazer alguma coisa, mas ele errou bastante. Contra o Vasco eu não assisti, mas ele errou muito, quando era imediatamente ter tirado o zagueiro e ter colocado um homem de frente, se não colocar, que ele já tinha 3 atacantes, mais um meia, para encolher mais ainda o Botafogo e deixar o Botafogo sem contra-ataque. Anular os jogadores do Botafogo de frente. Ele tinha condições de 2 marcar o Henrique, o Luiz Henrique. Deixar 2 marcando. Ele não fez, continuou assistindo o jogo. Agora, Pedro, tem um detalhe, sabe? Isso eu já tive nessa função, e o que eu observo é que os auxiliares ficam tudo olhando para o computador, entendeu? Para ver os lances na reprise do lance, para saber se foi impedimento, se foi falta, se foi pênalti. Ele fica observando isso e esquece que ele precisa observar, porque o treinador está ali no banco, vendo naquele banco ali, o cara só vê perna de jogador, e ele fica observando 22 jogadores. E ele precisa do auxiliar que fique observando o jogo, porque 4 olhos vê melhor do que 2. E os auxiliares é tudo assistindo, olhando o computador. Não ajuda muito, não. Eu não sei, pode me chamar de ultrapassado, mas eles ficam muito olhando aquilo ali e esquecem de observar o jogo, porque o cara está na tranquilidade de auxiliar, ele pode observar coisas que o treinador não está observando, entendeu? Poderia acontecer, isso aconteceu muito comigo, isso, discutindo com o Ferdinando, a gente conversando sobre esse assunto. Eu disse, presta atenção, esse setor aqui. Aí é onde o cara se liga, diz, professor, o que, é que você acha? Pô, nós estamos com a mais, vamos tirar um zagueiro. Pensa aí direitinho, o que é que você vai fazer? Ajudar o treinador. E isso, talvez, os caras tudo com computador do lado. Sem nenhuma crítica a quem usa isso aí. Mas realmente foi crucial para ele, foi determinante essa questão de ele demorar depois de 2-0. Talvez se tivesse virado 0, ele não tivesse feito nenhuma modificação, acredito. Só fez porque estava perdendo 2-0. É verdade. Beto, a AGAP, o presidente Edmilson viajou ontem para Brasília. Como é que está a AGAP? Nos dê notícia aí, nós que somos um entusiasta da AGAP, Betinho. Pedro, é o seguinte, nós estamos numa luta muito grande com a questão do veto, que foi retirada a nossa ajuda financeira que a gente tinha direito por lei, eles tiraram, e nós aprovamos com a ajuda de muitos senadores, muitos deputados, com a luta de Edmilson lá em Brasília, com a amizade com o general Girão, e conseguiu aprovar o retorno desse recurso que ajuda muitos associados carentes com a medicação, auxílio bolsa escolar e uma gama grande no Brasil inteiro dos jogadores. E o presidente Lula vetou, e nós estamos aguardando, já foi retirado de pauta 2 vezes esse veto para votar, e nós estamos na expectativa, o Edmilson foi para Brasília, nessa expectativa de que poderá haver na próxima semana essa votação, e foi se articular lá com o presidente da FAAP, com o Júlio Lírio, e mais alguns deputados e senadores da bancada de diversos estados, para que nós possamos derrubar esse veto e os recursos voltarem para que nós possamos continuar funcionando e ajudando todos os atletas profissionais, tanto da atualidade como os que já se aposentaram, que têm dificuldade financeira grande para sobreviver. Maravilha, Betinho, muito obrigado, um grande abraço, um restinho de sexta-feira aí maravilhosa para você, um ótimo dia de trabalho e se Deus quiser na semana que vem você vai estar de volta aqui conversando conosco, tá bom, Beto? Combinado, Pedro, um grande abraço e um ótimo dia para todos nós.
cara que entende muito de futebol, e nós que fazemos a TV Trampolim, o programa Trampolim Esporte, ficamos muito felizes com isso. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal dos cinquentões e sessentões aqui de Parnamirim, todos os dias cedinho, não é isso? Meu amigo Neto Pontes e tantos outros aí, o Beto, né? Pessoal que está todo aí na audiência, diariamente aqui, 7h30 da manhã, nos assistindo aqui na TV Trampolim, 29.1 na TV aberta. Você tem ainda na Lares, você tem na BrisaNet, você nos acompanha onde vocês quiserem. Na TV também de Mossoró, quer dizer, muito legal, muito bom mesmo, tá bom? E mandar um abraço também para todo esse pessoal que me acompanha em todas as minhas redes sociais, que me acompanha na minha coluna do Agora RN, que me acompanha na TV Metropolitano, que me acompanha na TV a cabo, na TV Câmara, que me acompanha também na Rádio Mix e na Rádio CBN. Então, todos vocês que estão sempre comigo, me acompanhando onde eu estou, né? Os caras gostam, e é muito legal, eu fico muito feliz por isso. E vocês, nessa minha primeira semana aqui com vocês aqui na TV Trampolim, muito legal, muito bom mesmo. Nosso programa chegou e chegou para ficar, tá bom, pessoal? Estaremos de volta na próxima semana com mais notícias sobre o futebol, com certeza já com um campeão da Série A e com novidades sobre os nossos clubes que irão disputar o campeonato estadual. Tenham todos um restinho de sexta-feira maravilhosa, um ótimo final de semana e na semana que vem nos veremos aqui. Muito obrigado, nosso amigo Maico, que está ali no aquário do outro lado, que é quem nos bota aqui no ar. Obrigado mesmo, pessoal. Um abraço e bom dia.